be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Atos capítulo 2, nós falamos 9 vezes, 9 encontros. Hoje é o último, o 9, onde nós vamos ler e finalizar o texto de Atos capítulo 2. Se você não pegou esse tema que nós falamos, coloca ali para a gente repensar igreja, Caio, por favor. Nós, repensando igreja, falamos desde o nascimento dela, falamos da palavra perseverar, que está em Atos 2, 42. Falamos também, nesse propósito aqui, sobre o que tem que se perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, falamos em 2 aspectos, no partir do pão e nas orações. Semana passada, retrasada, nós falamos também sobre a simpatia do povo, que é encontrada no capítulo de número 2, no finalzinho, versículo 47. E encerrando o texto, nós vamos falar hoje a última parte do versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. Uma coisa que esse texto deixa claro, deixa sua Bíblia aberta nesse texto, por favor, para a gente ir acompanhando. E uma coisa muito eminente que a gente percebe na tradição e no início da igreja primitiva, relatada toda no livro de Atos, é que a igreja definitivamente crescia. A igreja definitivamente crescia. A palavra crescimento, anápse, do grego, ela tem a ideia de um processo natural, contemplativo, que tem resultados naturais da sua criação. Como, por exemplo, se você for falar de qualquer situação ou qualquer ser vivo, uma frase que eu gosto de usar, que ela diz: todo ser foi feito para crescer. Todo ser vivo foi feito para crescer, quer seja fungos, bactérias, protozoários, como você gosta de um pouco de aula aí, plantas, animais, inclusive pessoas. Nós fomos criados para crescer. Nós fomos desenvolvidos, fomos chamados, fomos condicionados num propósito onde, ao ser gerado, não era para ficar pequenininho como no ventre, não era para ficar pequeno como um feto, não é para ficar pequeno como uma criança recém-nascida, mas é para ficar grande, é para crescer, igual eu e você hoje estamos aqui desenvolvidos. E esse processo de crescimento, ele tanto é orgânico, espiritual, familiar, comunitário, enfim, há várias variedades a despeito dessa proposta de crescer. Tem gente aqui entre nós que cresceu fisicamente, mas talvez lhe falta crescer mentalmente, porque é um gigante de 12 anos. Não tem crianças, adolescentes assim? E meu pai dizia para mim, não cresci tanto, mas quando eu já era dessa idade, ele dizia: só tem tamanho e safadeza. É assim que a gente fala para os filhos? Eu não sei, mas eu quero falar, porque falar para mim, né, Henrique? Já que me falaram, eu quero falar também. Só tem tamanho, mas é uma moça, mas é um ingênuo, só tem tamanho. Mas o processo de crescimento, ele é um processo natural do todo ser vivo. Talvez ele precise de algumas variáveis para se tornar quem ele gostaria. Talvez ele precise de alguns alimentos específicos para se tornar do jeito que ele quer que se torne. Mas é inevitável o crescimento de qualquer ser vivo. É inevitável que isso aconteça. Contudo, quando a gente olha para todas essas questões, a gente percebe que se o indivíduo, se a planta, se o ser vivo não crescer, a gente fica preocupado. Você pega uma plantinha, leva para casa, coloca ele ali e você vai regando, coloca todo o sustento que ele precisa, mas você vê que não cresce, você fala o quê? Tem uma coisa errada, tem uma anomalia,
Tem algum detalhe, tem algum defeito, ou talvez tem alguma coisinha, uma inópia ali, que de repente não está permitindo que aquela planta se desenvolva. Isso acontece com a gente quando ser humano. Você quando encontra alguém, ou tem filhos, ou quando você está num relacionamento e você vê que as pessoas estão crescendo ali, e você vê que deveriam ser ou crescer mais do que já estão, em todas as esferas, você fica preocupado. Como eu tenho conversado com alguns pais, não só da nossa comunidade, mas alguns de Sorocaba inclusive, dizendo assim, meu filho já está com quase 35 anos e não cresce, mas já tem idade, mas algumas coisas não acompanham. Essa ação, essa unópia, essa eiva, esse processo às vezes de crescer meio fora do normal, acontece com muitos de nós. E não só acontece com muitos de nós, talvez aconteça definitivamente comigo e contigo por causa de algumas áreas. Talvez você é muito bem desenvolvido na área profissional, mas na área familiar não é das melhores. Como às vezes, Fabião, eu gosto de brincar, a gente gosta de brincar com os meninos ali, um joguinho dali, brincando e tal, e quando você está ruim cadê o João? Está ali. E ruim no videogame, o que o João é ruim no videogame. Quando ele perde ali no joguinho de videogame, fala, deve estar bem no amor. Porque não é assim que a gente fala? Se está bom no jogo, está ruim no amor. Se está bom no amor, está ruim no jogo. Por isso que eu sou ruim no jogo. Né, meu anjo? Cadê meu anjo? Ah, não está nem aí para confirmar. Então é. A hora que ela chegar, você vai para ela, né, Angélica? Fala, vocês vão ver. Funciona. E essa anomalia, esse crescimento, às vezes, fora do normal, promove alguns problemas para a gente. Porque às vezes você pode profissionalmente estar extremamente realizado, e a família fracassada. Ou talvez você pode estar com uma família abençoada, maravilhosa, mas no fundo você fica, mas eu queria ter feito aquilo, eu queria ter ajustado ali, e a gente naquela angústia de deveria ou queria, e a gente vai colocando as contas e avaliando em cima da mesa, e percebendo que faltou alguns detalhes aí. Por quê? Porque a gente perdeu a consciência do crescimento integral que eu e você precisamos ter. E diante desse crescimento integral, é como a gente pensar nesse propósito, que todo crescimento tem processo, todo crescimento tem alimentação certa. Você não dá, por favor, Fábio, me ajude a falar isso, você não dá feijoada para um recém-nascido, certo? Você dá papinha, você dá leitinho, você vai devagarzinho alimentando até que ele se torne um indivíduo crescido na nossa concepção, para então receber uma alimentação um pouco mais sólida. Ou seja, nós entendemos que por fases nós precisamos. O grande problema é que essa confusão, às vezes, toma conta da gente e a gente acaba colocando, como o trocadilho já diz, os pés pelas mãos. E aí a gente não cresce integralmente. E o grande problema disso, e aqui no texto que nós vamos falar agora, ele deixa algumas coisas condicionadas, e o texto é muito claro na palavra enquanto, que é uma palavra de condição, no versículo 47, na segunda parte dele, iniciando essa frase. Essa palavra parece que não é só uma estrutura para a igreja, mas é uma estrutura para a vida, porque parece que há condições para você crescer, mesmo que você já tenha crescido, está bem, vou usar o Tiago, nosso dono da academia na Areópolis, parceirão de treino, é nós. Enfim, o Tiago quer crescer, quer treinar, quer ficar forte, parecendo um pastor, brincadeira, quer ficar forte. O que tem que fazer, Tiago? Tem que comer qualquer coisa? Pode, vou comer um hambúrguer, um sanduíche, uma pizza. Tem que comer o quê? Regradinho. Há uma condição colocada para você se alimentar, para você fazer isso. Há uma outra condição também, que é você se exercitar para você fazer isso. Há uma outra condição que é você ter foco para você também chegar nesse objetivo. Ou seja, o crescimento ele não é algo somente natural, mas quando você quer e tem consciência do processo de desenvolvimento, você precisa colocar alguns pontos importantes para a gente dialogar. E o grande problema que eu vejo na nossa época, em tempo presente, é que a gente tem se esquecido disso. Tem se esquecido disso. Quantos irmãos eu tenho visto que tem uma profissão maravilhosa, mas trocaria todo esse afortunado dinheiro talvez que ganharam por uma paz em dialogar com a família.
ter os filhos por perto, ter os parentes por perto. Porque a gente cresceu meio fora do prumo. A gente pensou demais para um lado e esqueceu do outro. É o que acontece naturalmente em meios caminhos. E o problema também acontece que, além dessas condicionais que são colocadas no dia a dia, existem também as ciladas para os crescimentos. As ciladas. Essas ciladas, elas acontecem a partir de elementos onde eles querem te dar uma força para você crescer sem ter que crescer. É aquele empurrão que você faz para uma criança, tem que crescer mais do que é. É aquela força que você faz, às vezes, no exercício, inclusive que eu fiz com o meu joelho, para crescer mais do que é. Você exagera, você cai numas ciladas. Eu quero crescer profissionalmente. Aí você cai naquela cilada do fulano e do ciclano, e dinheiro, e lavar dinheiro, e impropriamente. Mas eu cresci, não importa como, mas eu cresci. Ciladas. Não importa como, mas eu cresci. E isso não só na vida profissional, mas também na vida religiosa. Quando nós queremos crescer, nós queremos algo com Deus, nós queremos desenvolver com Deus, mas nós não queremos pagar o preço do processo do crescimento, nós queremos as ciladas. Pastor, como é que funciona isso? Deixa eu te dizer um exemplo. Uma delas é quando a gente chega assim para o pastor: pastor, eu preciso fazer um negócio, o senhor não ora por mim? Estou dizendo que eu não posso orar por você. Quando você chega para mim e fala isso pessoalmente, eu falo: vamos fazer isso já aqui. Não, é o senhor que ora por mim, não eu. Você quer que eu ore por você só? Você quer que eu, na sua espiritualidade ou no seu processo com Deus, só eu interfira? Espera aí, acho que a gente não entendeu o sacerdócio universal de todos os crentes. A gente não entendeu que você também pode falar com o Pai igual eu posso falar com o Pai. A gente não entendeu que nós estamos livres para conversar, então não é a oração do pastor que vai te fazer fortalecer, somos nós. É juntos. E às vezes nós vamos nos ajustando nesses detalhes, nessas ciladas, e sem perceber, a gente está atrofiando um pouco o crescimento que deveria estar lá. Paulo falou isso várias vezes quando ele falava aos coríntios. Olha qual, Kelly. Vocês deveriam já ser mestres. Vocês deveriam estar lá em cima. Mas quando eu chego aqui, irmãos da igreja, vocês estão todos pequenininhos, vocês ainda estão brigando por besteira, fazendo coisas. Por que vocês não crescem? Reclamava Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 10 e capítulo 11. E o grande procedimento que aqui é que nós somos levados a fazer isso. E a igreja também é levada a fazer isso. Mas aqui vem Lucas e nos ensina no capítulo 2, e aqui a condicional que é colocada é a palavra enquanto. Se você puder voltar para a sua Bíblia, capítulo de número 2, versículo 47, diz o texto: enquanto isso. Talvez numa outra tradução diria, assim como. Numa outra tradução, talvez numa proposta um pouco mais condicionada, ela diria: se vocês continuarem fazendo isso que eu acabei de dizer, isso vai acontecer. Se vocês continuarem a fazer isso que eu acabei de relatar anteriormente, isso vai acontecer. Isso o quê? O crescimento. Enquanto isso, diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por isso que aqui eu quero deixar para a gente pensar que não há ciladas. Porque se você começar com ciladas para crescimento, qualquer área da sua vida, uma hora a conta vai chegar. E aí você vai ter que pagar essa conta. Cilada sempre vem com conta e juros e correção monetária alto. Você vai ter que pagar essa conta. E a proposta do texto, quando a gente olha no caminho bíblico, capítulo de número 2, versículo 42, se você virar um pouquinho a página, você vai ver que a igreja também cai nesse procedimento. Nós, quanto igreja, também temos às vezes esse tipo de comportamento de às vezes fazer coisas, e nós não vamos fazer aqui como liderança, temos que fazer coisas na igreja para ter gente. Temos que fazer coisa, pastor, o senhor prega muito bravo, o senhor fala umas coisas muito bravas, tem que falar mais manso, porque senão o pessoal fica triste e não vem mais na igreja. Nós temos que fazer uns eventos, nós temos que fazer uns negócios diferentes, né, Marcelo? Marcelo quer fazer um projeto, fala do projeto, não, deixa como surpresa, deixa de surpresa. Gui, deixa de surpresa o projeto dele. Então tá, vamos deixar, uma hora vai lançar, né, Marcelo, seu projeto. E às vezes a gente fica inventando um monte de coisa para atrair,
para montar, isso são ciladas. Porque uma igreja, para crescer, ela não precisa dessas instrumentalidades que eu estou dizendo, de invenções ou algo assim. A gente precisa olhar para a Bíblia e ver como a igreja cresceu e fazer a mesma coisa que os cristãos primitivos faziam. Pronto, faça a nossa parte. E enquanto isso, Deus faz a dele. E o que Deus manda a gente fazer aqui na pessoa de Lucas, quando a igreja começa? Capítulo 42. Quais são os pilares de um crescimento saudável para uma igreja? Doutrina dos apóstolos. Ou seja, os pilares nossos é palavra de Deus, comunhão, vivemos aqui, partir do pão, a Santa Ceia e as orações. São esses pilares que vão basilar a estrutura da igreja. Versículo 43, o que tinha nas pessoas que viviam naquela igreja? Havia temor. Em cada alma havia temor. Versículo 44, quando o texto diz: todos os que acreditavam e viviam nessa comunidade estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, ou seja, a vida social deles era algo da qual tem necessidade, vamos ajudar uns aos outros. Está faltando para você, eu tenho, está faltando para mim, me ajuda. E eles se ajudavam, socialmente era claro esse efeito. Versículo 45, também falava um pouco disso, vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade, eles compartilhavam e sabiam o que o outro tinha por necessidade. E passando por 46, nós temos a postura religiosa dessa igreja. Diariamente perseveravam unânimes no templo, ou seja, tinham compromisso, dedicação. Eles faziam, como aqui nós fizemos hoje, um compromisso de fazer parte da família e dizendo: pode contar comigo. Compromisso, aqui que está dizendo a palavra do unânimes no templo, partiam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Até o 46, nós temos a postura deles. Como resultado da postura desta igreja, como eu e você aqui devemos ter, ou fora daqui devemos ter, segundo o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como nós falamos semana passada, lá fora as pessoas amavam aquela igreja. Não é por causa da estrutura que ela tinha, mas por causa das pessoas que ali viviam. E aqui que vai o detalhe mais importante para a gente entrar nas práticas, para a gente descansar, é que quando Deus coloca essa condicional, Ele está dizendo assim: enquanto vocês perseverarem na palavra de Deus, nas orações, na comunhão, enquanto vocês entenderem que eu sou a essência para vocês, vocês vão conseguir produzir, segundo o próprio texto, temor dentro de vocês, porque vocês me conhecem, e vocês sabem quem eu sou e quem vocês são. E a partir do momento desse relacionamento, nós vamos continuar a viver de forma diferente, porque nós vamos começar a olhar, como falamos no início do culto, abrindo os olhos e percebendo que tem gente precisando da gente. Nós não somos mais egoístas por estrutura social. Somos aqueles que olham e falam: será que alguém está precisando? Como essa semana me ligou uma pessoa lá em casa e falou: pastor, eu estou com uma cesta aqui para doar. Tem gente? Eu falei: tem, traz para cá. Me trouxe, deixou lá em casa, já está trazer para a igreja, para doar, porque tem gente que está precisando. É abrir os olhos e enxergar, mas quando se enxerga? Quando você vai seguindo esse trilho. No versículo 46, você tem uma postura de compromisso com o evangelho, compromisso com uma comunidade, compromisso com uma igreja, compromisso onde você pode vir, onde as pessoas podem contar com você, onde você pode contar com a igreja, onde se houver algo você pode levantar a mão e dizer: estou precisando. Tem um monte de gente olhando por você e orando por você, inclusive nesse tempo de pandemia. Ficar sozinho, pior situação. E aí, enquanto isso acontece na nossa vida, segundo o texto, lá fora as pessoas olham para nós e falam: poxa, que legal, que gente boa esse povo de Deus. Já te chamaram de gente boa? Existem duas formas de você interpretar uma expressão que eu vou dizer aqui. A primeira é quando você chega com alguém e a pessoa olha para você e fala assim, você se apresenta: prazer, B, eu sou Isaías. Que legal, você é cristão? Vou falar do cristão só, tá? Cristão, ela respondeu para mim: você é cristão? Só essa frase. Deu para entender o quê? Que ela não acredita que eu sou, que eu falei que eu sou, verdade? A outra forma dela falar comigo, e ela perguntar: você é cristão? E eu falo: quem é você? Eu sou cristão. Ah, você é cristão.
do tipo, eu já sabia, eu percebi, tinha alguma coisa diferente em você. Se eu perguntar para quem está perto de você, não aqui, lá fora, qual tipo de reação eles vão ter a seu respeito? Você cristão, conta outra, bobo. É assim? Você, aí eles querem autenticar. Que igreja? Que igreja? Quando eles vão para a igreja, meu querido, fique preocupado. Quando eles têm que autenticar alguma coisa, fica preocupado porque talvez a primeira expressão, quando você deveria soar dos outros, ao teu comportamento diante deles seria, ah, você é cristão, e aí eles iam continuar essa frase dizendo, eu sabia, eu via nos teus olhos, o teu jeito, tinha alguma coisa diferente em você que agora eu sei, agora tudo faz sentido. Não seria melhor se todos olhassem para nós e falassem isso? Se não falam, queridos, na individualidade e na coletividade, é porque a gente está precisando rever os nossos conceitos e repensar como nós somos igreja. E o ser igreja na coletividade é isso. Mas o ser igreja também é o que nós somos lá fora. É como nós nos comportamos lá fora. E talvez a grande denúncia disso é quando alguns chegaram para Pedro, lá no Evangelho, vai dizer, quando Pedro nega Jesus, e disseram para ele, não, você é deles, eu vejo, você fala igual. Por quê? Porque quem anda com Jesus fala igual a Jesus. Ah, você se comporta tal qual. E ele mesmo assim, tendo identidades claras dos de fora, testemunho dos não cristãos a respeito dele, ele negou Jesus. Mas às vezes é o contrário que acontece com a gente nega Jesus definitivamente quando a gente chega perto dos outros. Aí quando alguém sabe que a gente é cristão, eles, você, como assim? Por isso que o texto, ele dá algumas condicionais, e aqui eu quero colocar para a gente partir para o nosso final, ouvir, refletir e agir. Algumas considerações para você guardar. Primeira consideração, a condicional deixa claro para nós no versículo 47, que o agir de Deus só vai acontecer se o agir do homem acontecer. Talvez aqui, não quero que você pegue aquela frase, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, seja responsável com o compromisso que você fez, que eu serei fiel com aquilo que eu te prometi. E enquanto nós fizermos assim, há crescimento. Enquanto nós não fizermos assim, não há crescimento vindo de Deus. Só há talvez enchimento, mas não crescimento. Segunda questão, é que há do céu um olhar a nosso respeito. Quando eu leio esse texto, me parece que Deus está lá de cima olhando assim. A igreja, beleza, olha, estão cuidando bem, aleluia. Aí ele pega os seus e fala, eu vou acrescentar, eu vou pôr. Porque ele sabe quem são, ele sabe os eleitos. E a grande pergunta nesse texto que eu faço para todos nós, é quando você pega um médico, e você não confia no médico, aí o médico fala assim para você, pode trazer seu filho aqui, você fala, vou no outro, não confie nesse médico. É a mesma questão. Você acha que Deus traria filhos e filhas, irmãos e irmãs, para virem ser cuidados pela nossa comunidade, por você, por mim, por nós, a despeito do jeito que nós tratamos os outros? Ou ele vai falar, não, aquilo ali, se eu mandar meu filho lá, ele vai desfiliar. Eu preciso mandar ele num lugar onde ele vai ser cuidado, amado, onde ele vai ser ouvido, onde ele vai chorar com os que choram, onde as pessoas vão sorrir com ele, ele vai sorrir com os outros, vai ser uma família. Era dessa forma para mim que Jesus olha lá do céu e dizendo ao Pai, Pai, essa aí pode acrescentar. Terceira consideração é que o texto diz claramente que acrescentava o Senhor, e o Senhor acrescenta, sabe o que? Não crentes, discípulos. Porque se você observar nos textos seguintes, capítulo 1, versículo 15, eles eram 120, depois no capítulo 2, versículo 41, já eram 3.000, capítulo 4, seguinte, versículo 4, já eram 5.000, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9, enfim, e no 6, versículo de número 1, vai dizer que crescia assustadoramente o número de discípulos naquele tempo. Não era de crente, era discípulo. A gente traz crente para a igreja, Deus traz discípulos. Mas só Deus vai trazê-los quando a igreja estiver vivendo aquilo que estamos falando anteriormente. Quando eu e você estivermos vivendo aquilo que aqui ele está dizendo. E por último, segundo o texto, como vivemos, o organismo vivo,
ele é aperfeiçoado, ele é desenvolvido a partir dessa estrutura, porque Deus é que faz o processo acontecer. E aqui eu quero te levar apenas ao último texto, Efésios capítulo 4, coloca para a gente, Caio, por favor, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, quero ler com você, e eu quero que você guarde as explicações rápidas desse texto para a gente fechar, no ouvir, refletir e agir. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, Caio, por favor. Vou usar para ler dali, para ficar mais fácil para todos nós. O texto a partir do versículo 11 vai dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pode ir descendo, Caio, por favor. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Pode continuar. Até que todos, qual que é o objetivo dos líderes de uma comunidade? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem em nós, ao ponto de termos amadurecimento, chegando à completa medida e estatura de Cristo. O corpo crescendo. Pode passar mais uma, Caio, por favor. Então, não seremos mais imaturos como crianças, olha aí, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento, novo ensinamento ou doutrinas, numa outra tradução, e também não seremos influenciados quanto tentarem enganar a gente com mentiras astutas que vêm do maligno. Pode passar mais uma? E em vez disso, porque nós crescemos, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, tornando-nos de que forma? Onde? Em todos os aspectos. O quê? Parecidos com Cristo, que é o cabeça. Esse é o objetivo final de uma igreja que cresce. Fecha o último versículo para a gente, Caio. Ele, Cristo, faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, igreja não tem cargo, igreja tem função. Um dia a gente fala sobre isso. Ajuda os demais a crescer. É isso que nós vamos fazer com o pessoal que chegou agora. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. De que forma? Em amor. Isso é uma igreja que vai ter que se tornar para influenciar o mundo lá fora. Isso somos nós. Isso é a respeito de mim e de você. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, quero finalizar perguntando para você, fazendo algumas afirmações importantes. Diante de todas essas nuances, o tempo presente, o que nos resta como missão para a gente levar para casa? Primeira, pregue o evangelho genuíno da palavra. Pregue o evangelho da palavra, para todo mundo. Como diz o apóstolo Pedro, esteja pronto para responder a razão da fé daqueles que perguntarem a seu respeito. Por que você é assim? O que acontece se você diga, é Cristo Jesus o Senhor e Salvador? Pregue, mas pregue o genuíno evangelho. Segunda questão que eu quero que você guarde. Se a primeira é pregar o evangelho genuíno bíblico, a segunda é viva o verdadeiro evangelho da palavra. Ao ponto de olhar para a Bíblia e olhar para você e dizer, tá ali. Não venha com aquelas desculpas, mas Jesus era perfeito, mas era Jesus, eu não sou. Querido, o Espírito Santo quer nos ajudar a sermos cada vez melhores, mais parecidos com Jesus. Deixa o texto para mim ali do versículo 15, por favor, Caio. É isso que Ele quer que eu e você vivamos. O grande problema é a dicotomia. Aqui na igreja nós somos santos, lá fora nem tanto, para não dizer outra palavra. Quem nós somos lá fora e aqui dentro tem que ser genuíno. Terceira afirmação que eu lhe faço, e a penúltima: a gente precisa ter urgência de falar do evangelho, porque tem pessoas morrendo do nosso lado, inclusive nesse tempo de pandemia, sem ouvir falar que um Deus os ama e que há uma casa lá no céu preparada para eles quando eles descansarem.
Parou para pensar nessas 500 mil pessoas que foram embora, quantas vão se encontrar com o Pai? E a gente calado, sem poder falar. Mesmo que nos proíbam de falar do Evangelho, nunca vão proibir a gente de viver do Evangelho. Mesmo que não ouça nenhuma palavra minha ou sua, mas quando eles olharem para você, eles vão querer saber o que está acontecendo e quem é você nesse meio. Por que você se comporta assim em meio a tantos problemas que a gente está passando? Quem é você? O que é que acontece contigo? E você vai dizer: agora chegou a hora de eu te dizer o que é que acontece aqui dentro. Eu tenho um Deus que não vai deixar, e não tem deixado essa luta acabar comigo. E por último, os campos estão brancos como a neve. Como nós falamos em João capítulo 4, versículo 35. O texto vai nos dizer que a gente precisa olhar e perceber. E aqui o desafio para você, para mim, para nós, levarmos para casa como último desafio é: já parou para pensar que dentro do seu espaço de trabalho tem gente que precisa ser encontrado pelo amor de Deus? Tem gente que está passando por dificuldades, chorando, padecendo, sofrendo noites, e você tem o remédio, a vacina verdadeira, não que a outra não seja, mas para a vida, essa é, aquela é só para a Covid, essa é para transformar vida, está nas tuas mãos. E você não precisa dar várias doses, é uma só, é só o sangue de Cristo. É fazê-los conhecer a verdade, para que ao conhecerem a verdade sejam libertos do pecado, da injustiça, libertos de tudo aquele mal que estejam acorrentando-os, para que eles possam perceber e falar: a vida, Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida que vale a pena ser vivida. Ele mesmo disse isso: eu vim para que tenham vida em abundância. Ou seja, nós estamos aqui hoje vivendo esse tempo. Aqueles que professaram a fé, que foram batizados, transferidos, temos essa missão, para sair lá, e ao sairmos lá temos uma identidade, cada vez mais parecidos com Cristo. Se a cada domingo, nesses 2 meses que estamos juntos aqui, você não se pareceu um pouquinho mais com Jesus, a gente precisa repensar, não só a igreja, a mensagem, mas a gente. A cada dia que passa, menos Isaías, mais Jesus, inclusive lá fora, inclusive na minha casa, inclusive nos lugares onde eu ando. Na academia, Diegão. Na academia, né, Tiago? Pedalando, passeando, na escola. As pessoas precisam olhar para nós e falar: é parecido com Jesus. Quero finalizar. O pessoal do louvor, vem aqui para a gente finalizar com a última música. Nós vamos orar e já vamos encerrar o nosso culto. Mas eu quero te contar uma experiência que eu tive. Falei isso alguns anos atrás, sobre essa postura das pessoas às vezes verem que nós somos agente secreto do Evangelho no mundo. Já ouviu essa expressão? Agente secreto do Evangelho no mundo. Que de repente as pessoas: nossa, é cristão, uau, não sabia. Isso é um agente secreto do Evangelho. Isso não tem. Pelo contrário. O único agente secreto que existiu foi Pedro. E Jesus foi tratar definitivamente com esse processo com ele. Vem cá, Pedrão, vamos trocar uma ideia, vem cá. Fez um peixe, umas brasas, falou: vem cá, vamos conversar, que negócio não é assim não, deixa eu te ensinar. Agente secreto no mundo não funciona. Numa experiência de uma conferência missionária, um missionário conversando com a gente, passando sobre isso, ele disse que ele fazia parte de um grupo de amigos lá em Santa Catarina, em Floripa, que puxavam droga, na veia, cheirando, fumando, coisa ruim que você sabe que tem por aí. Que só quem já lidou com gente assim, no meu caso, e quem lida com gente assim sabe como isso é desastroso, como isso acaba com a vida. Mas um dia esse rapaz, ele tinha uma namorada e eles sempre puxavam no círculo de amizades, e eles cada vez mais, natural de uma droga, eles intensificavam o processo.
um desses dias, na roda, puxaram demais, injetaram demais, e a namorada dele teve overdose e foi para o hospital. Mas naquele círculo, naqueles amigos, tinha um indivíduo que estava sempre com eles, mas não bebia, não fumava, nem puxava, fazia nada de droga, fazia nada. Era aquele carinha ali, sem noção. Vamos aí, não, tô de boa. Ele não fazia nada. E aí, aquela moça teve overdose, foi para o hospital, o namorado dela estava lá com ela. E estando com ela lá, chegou algumas pessoas e falaram do amor de Deus para eles. Aquele jovem, esse que testemunha na conferência missionária, é o mesmo. Ele se encontrou com Jesus lá no hospital, em meio ao sofrimento. A sua namorada não podia ouvir, porque ela estava em coma, mas ele orou por ela, ele apertou a mão dela, ela apertava, ele entendia que ela respondia, porque ele falou do evangelho para ela. Ele foi liberto, mas ela faleceu. Depois daquela noite, encontrando-se com Jesus definitivamente, ele saiu ao mundo, foi ser missionário, se embrenhou por aí, e um dos eventos que ele estava, ele encontrou aquele rapaz que vivia com eles lá, mas não fazia nada. Lembra dele? Se encontraram num evento assim qualquer, conferência, missionária e tal. Aí ele encontrou e falou: nossa, você se encontrou com Jesus? Cara, Jesus te achou. Aí ele falou: sim. Falou: então, o que aconteceu? Que a gente sumiu aquela vez no hospital. Ele contou que encontrou com Jesus e a vida foi transformada. A namorada dele provavelmente está no céu aguardando, porque ele crê nisso, e ele todo feliz. Aí aquele rapaz respondeu para ele: não, mas eu já era cristão naquela época. Ele fez isso que eu fiz, olhou assim: como é que é? Sim, você não percebia que eu não bebia? Você não percebia que eu não fumava? Você não percebia que eu não fazia nada e ficava na minha? Aí aquele rapaz cheio de Deus olhou para ele e disse assim: infelizmente alguns cristãos são conhecidos por não fazer, mas aqueles que encontraram com Jesus são conhecidos por fazer a diferença na vida dos outros. Por que você nunca me disse que Jesus tinha um plano pela minha vida? Por que você nunca falou do amor de Deus para a gente lá? Por que você nunca teve um ato de amor? Agora depois vai me dizer que você era. Como assim era? Que tipo de comportamento tinha você? Ele dizendo para o rapaz. E ele conta que ele olhou nos olhos dele e disse assim: eu creio que a minha namorada foi para o céu, mas de qualquer forma o sangue dela será cobrado de você, porque você sabia da verdade e não disse nada para a gente. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente ter a possibilidade de transformar o mundo lá fora, que está se apagando, inclusive nesse tempo de pandemia, e a gente ficar fechado. Jesus quer te usar. Jesus quer começar transformando a tua vida, a tua existência, para que em ti você seja um instrumento, uma luz, para que as pessoas cheguem perto e falem: nessa escuridão você chega perto de luz. Aí eles vão olhar para você e falar: é aqui que eu vou ficar. Mas elas só vão chegar perto de gente que brilha a luz de Jesus. Elas só vão ser amadas por igrejas que brilham a partir do amor de Jesus. Que tal a gente sair daqui com esse desafio? E eu oro, e quero orar assim, para que essa semana Deus coloque um monte de gente perto de você, para que você seja incomodado pelo Espírito Santo de Deus, para dizer assim: é agora, vai lá, fala. No pedágio, na escola, na padaria, na academia, em qualquer lugar. Seja, se preciso, fale. Deu para entender? Missão não só para os que fizeram profissão de fé, mas para todos nós. Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, todos, cada vez mais parecido com Jesus.